5 cavaleiros se aproximaram da fazenda isolada logo após o meio-dia, suas sombras se estendendo longas sobre a terra rachada. Von Decker puxou seu cavalo até a beira da propriedade, estudando a cabana desgastada e o velho sentado imóvel na varanda. Um alvo fácil, um homem sozinho, a quilômetros de distância de qualquer um que pudesse ouvir se houvesse problemas. Mas quando o sol bateu naquela porta de madeira atrás do fazendeiro, Vaughan viu algo que não fazia sentido. Uma marca que não deveria existir. Um símbolo capaz de transformar predadores em presas em um único instante. Porque alguns erros você não tem chance de se afastar. Silas Brennan estava sentado na mesma cadeira desde o amanhecer, observando os redemoinhos de poeira dançarem pela terra vazia. Suas mãos descansavam sobre os joelhos, calejadas e marcadas por décadas de trabalho que há muito deixaram de importar. O café em sua caneca de lata havia esfriado uma hora atrás, mas ele não se levantou para refazê-lo. Não havia muito que o fizesse se mover nos dias de hoje. Pelo menos desde a Lara. O som de cascos o tirou dos pensamentos em que se afogava há 3 anos. 5 homens. Ele os contou sem levantar a cabeça. Do jeito que um homem aprende a contar ameaças quando sobreviveu tempo suficiente para ter um passado do qual esconder-se. Eles chegaram em formação frouxa, confiantes e descuidados. O tipo de homens que havia esquecido como é o perigo de verdade. Vaughan desmontou primeiro, suas botas batendo no chão com peso deliberado. Os outros seguiram, espalhando-se em meio círculo que Silas reconheceu imediatamente. Formação de intimidação. Eles já haviam feito isso antes. Provavelmente funcionava na maioria das vezes. Boa tarde, velhote. A voz de Van carregava a falsa cordialidade de alguém prestes a fazer exigências. Ele enfiou os polegares no cinto e deu 3 passos à frente. Terreno bonito que você tem aqui. Quieto, privado. Silas não disse nada. Seus olhos acompanharam a aproximação de Vaughan, mas seu corpo permaneceu imóvel. Me chamo Decker. Estes são meus associados. Vaughan fez um gesto para os homens atrás de si sem olhar. Estamos passando por essas terras, olhando algumas propriedades. Esta chamou nossa atenção. O vento aumentou, levantando poeira sobre a varanda. Silas observou a poeira se acomodar sobre suas botas. A questão é, e continuou Vaughan, com o sorriso desaparecendo em algo mais duro, um homem da sua idade vivendo sozinho aqui? Bem, isso é pedir por problemas. Acidentes acontecem. Casas pegam fogo. Animais se perdem. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça pairar no ar entre eles. Um homem esperto poderia considerar uma proposta. Mudar-se para um lugar mais seguro, perto de pessoas. Um dos cavaleiros atrás de Vaughan riu, um som sem humor. Silas finalmente se moveu, mas apenas para colocar sua caneca na varanda ao lado da cadeira. O metal raspou suavemente contra a madeira. Quando falou, sua voz era baixa, desgastada pelos anos de silêncio. Não estou interessado. A mandíbula de Vaughan se apertou. Ele não esperava resistência. Homens como Silas supostamente cediam quando entendiam que estavam derrotados antes mesmo da luta começar. Ele deu mais um passo à frente, perto o suficiente para que sua sombra caísse sobre as botas do velho. Você me entendeu mal, amigo. Isso não é uma negociação. Os 4 homens atrás de Vaughan se aproximaram, as mãos se dirigindo para as armas que carregavam abertamente. A mensagem era clara. Silas poderia sair por conta própria ou ser carregado. De qualquer forma, aquela terra mudaria de dono antes do pôr do sol. Mas Silas não se moveu, não tremulou. Olhou para Vaughan com olhos que continham algo que o homem mais jovem não conseguia ler. Não era medo, nem raiva, algo mais profundo, algo gravado nele por perdas que esses cavaleiros não podiam imaginar. Então temos um problema, disse Silas suavemente. A mão de Van se esticou, agarrando Silas pela camisa gasta e puxando da cadeira. O corpo do velho se moveu com a força, sem oferecer resistência, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Van. E naquele momento, algo mudou.
Algo que Valgyn lembraria mais tarde, quando a compreensão chegasse tarde demais. Porque atrás de Silas, gravada profundamente na porta de madeira de sua casa, havia uma marca que aqueles homens ainda não haviam notado. Um símbolo que mudaria tudo o que pensavam saber sobre o frágil velho que escolheram destruir. Os outros 4 homens se aproximaram no instante em que a mão de Van encontrou a camisa de Silas. Eles já tinham visto essa dança antes. O velho iria ceder. Implorar, talvez, certamente obedecer quando entendesse o quão mal poderia acabar para ele. Mas Silas permaneceu ali, na firmeza do aperto de Valgyn, o rosto calmo como água parada. Tá duro de ouvido, velhote? Um dos cavaleiros, um homem magro com uma cicatriz cortando a sobrancelha, subiu na varanda. O chefe acabou de te fazer uma oferta generosa. Os olhos de Silas se voltaram para o recém-chegado e depois retornaram a Valgyn. Ainda sem medo. Ainda com aquele silêncio inquietante que fazia o aperto de Van se intensificar sem que ele percebesse. Deixe-me pintar um quadro para você, disse Valgyn, sua voz baixando. Não somos os primeiros homens a olhar para essa terra. Mas somos os últimos que você vai recusar. Entendeu? Silas falou tão baixo que os homens tiveram que se inclinar para ouvir. Entendi você perfeitamente. Não eram as palavras que fizeram a mandíbula de Van se contrair. Era o tom. Como um homem falando com crianças que não sabem nada. Como alguém explicando fatos simples para pessoas demasiado tolas para enxergar. Valgyn empurrou Silas para trás. O velho tropeçou, mas se segurou no corrimão da varanda. Ainda observava com aqueles olhos firmes, carregados de conhecimento e dor demais para se importar com ameaças de homens armados. Revistem a casa, e ordenou Valgyn. 2 de seus homens se dirigiram à porta. Ao entrarem, Valgyn notou detalhes que havia perdido antes. A varanda estava gasta, mas cuidadosamente mantida. Cada tábua encaixada com precisão. Sem apodrecimento, sem reparos descuidados. O tipo de trabalho que um homem faz quando construir importa mais do que apenas ter abrigo. E ali, ao lado da porta, gravado na moldura na altura dos olhos. Padrões serpenteavam pela madeira. Deliberados, intencionais, estranhos. Dentro, os homens destruíam a casa de Silas. O som de cerâmica quebrando chegou à varanda. Um baú sendo virado. Móveis arrastados pelo chão. Não tem muito aqui, chefe, gritou um deles. Poucos mantimentos, roupas velhas, algum tipo de trabalho em miçangas nas paredes. Trabalho em miçangas. Valgyn arquivou isso em sua mente, sem entender ainda por que importava. O homem com cicatriz agarrou Silas pelo braço, os dedos cravando-se nos músculos endurecidos pelo tempo. Onde você guarda suas moedas, velhote? Todo homem tem algo que vale a pena levar. Silas arrancou o braço com força surpreendente. O movimento foi econômico, praticado. Não era o tropeço de um fazendeiro envelhecido, mas o gesto preciso de alguém que aprenderá há muito tempo a se libertar de agarrões. E quando o rosto do homem com cicatriz escureceu, seu punho subiu rápido, acertando Silas na mandíbula. A cabeça do velho virou de lado e sangue surgiu no canto da boca. Ele se apoiou no corrimão, mas não caiu. Isso é por perder nosso tempo, disse o homem com cicatriz, sacudindo a mão. Van observou Silas limpar o sangue com o dorso da mão. Ainda nada de implorar, nada de súplicas, apenas aquela calma terrível de um homem que já perderá tudo o que importava e que nada daquilo poderia tocar. Você fez seu ponto, disse Silas calmamente. Agora saia da minha terra. O homem com cicatriz acertou novamente, mais forte desta vez. Os joelhos de Silas cederam e ele caiu sobre as tábuas desgastadas da varanda. O sangue pingava do lábio rachado sobre a madeira que ele mesmo colocara anos atrás, quando este lugar ainda significava algo além da memória. Van se agachou ao lado dele, perto o suficiente para sentir o cheiro do suor do velho e o gosto metálico do sangue fresco. Última chance. Você se afasta agora. Se insistir em ser teimoso, não vai andar em lugar algum nunca mais.
Silas olhou para ele. E por um instante, Valgem viu algo naqueles olhos que o fez querer dar um passo atrás. Não era medo, não era dor, era reconhecimento. Como se Silas soubesse exatamente como aquilo terminaria, e não era do jeito que Valgem pensava. Você deveria ir embora, disse Silas por entre dentes ensanguentados. Enquanto ainda pode. A ameaça vinda de um homem derrotado em sua própria varanda deveria ser risível. Deveria ser a prova final de que o velho não entendia sua situação. Mas algo na forma como Silas disse aquilo fez os pelos do pescoço de Van se arrepiarem. Atrás deles, gravada profundamente na porta, havia uma marca que nenhum deles realmente tinha notado ainda. Um símbolo esperando para ser visto. A bota do homem com cicatriz acertou Silas nas costelas, expulsando pouco ar que restava de seus pulmões. O velho se encolheu instintivamente, tentando se proteger, mas outro chute acertou seu ombro e o fez rolar de costas. Sangue escorria de seu nariz agora, misturando-se com o lábio cortado, manchando as tábuas da varanda abaixo dele. Van permaneceu sobre ele, a vitória estampada no rosto. Era assim que sempre terminava. A resistência se desfazia. O orgulho quebrava. Os homens aprendiam seu lugar na ordem natural das coisas. Arrastem-no da varanda, disse Van, virando-se para seu cavalo. Deixe-o pensar sobre suas escolhas enquanto descobrimos quanto vale essa propriedade de verdade. Dois dos homens agarraram Silas pelos braços, puxando-o em direção aos degraus. Suas botas raspavam nas tábuas, deixando finas trilhas na poeira. Eles o largaram na terra base da varanda, onde ele ficou ofegante, cada respiração visível como um esforço. O mais jovem dos cavaleiros de Van, um garoto de pouco mais de 20 anos que permanecerá quieto durante a maior parte da violência, ficou na varanda, visivelmente desconfortável. Seus olhos continuavam se voltando para os itens espalhados dentro da casa. Trabalho em miçangas, padrões tecidos, coisas que não combinam com um fazendeiro branco vivendo sozinho na solidão. Chefe, chamou o garoto, com voz incerta. Você precisa ver isso. Van se virou, a irritação estampada no rosto. Ver o quê? O garoto apontou para a porta, para o símbolo gravado profundamente na madeira, agora visível à luz plena do meio-dia. Era intrincado, preciso, círculos dentro de círculos, 4 direções marcadas, um padrão de cruz que significava algo além de decoração. Valgem subiu os degraus lentamente, sua confiança inicial vacilando. Ele já tinha visto aquela marca antes, anos atrás, em um posto de comércio próximo ao território Cherokee. O homem que possuía aquele posto era intocável. Até os piores saqueadores evitavam-no, não por medo de suas armas, mas por medo do que aquele símbolo representava, proteção. Proteção sagrada concedida apenas àqueles que os Cherokee consideravam família. Não, disse Valgem, a palavra quase um sussurro. Sua mão se estendeu, os dedos seguindo as linhas gravadas sem tocá-las completamente. Não, isso não pode estar aqui. O homem com cicatriz se aproximou, seguindo o olhar de Valgem. Quando reconheceu, seu rosto ficou pálido. Isso é Cherokee, Mark. Eu sei o que é, e respondeu Valgem com um estalo na voz, mas sem a mesma firmeza de antes. Chefe, precisamos sair. O homem com cicatriz já recuava em direção aos degraus. Se ele estiver protegido por eles, se descobrirem, nos calamos. Deixe-me pensar. Mas os pensamentos de Valgem corriam rápido demais para alcançar. Um homem branco com proteção Cherokee, uma marca sagrada, permanente, gravada em sua porta. Isso significava família. Isso significava laços mais profundos que tratados ou acordos comerciais. Isso significava que eles acabaram de espancar um homem que os Cherokee defenderiam a cavalo. No chão, Silas se ergueu até ficar sentado. O sangue cobria a frente de sua camisa, escorria do queixo, mas seus olhos estavam claros. Ele os observava perceber o que haviam feito. Eu disse para saírem, disse Silas, a voz rouca, mas firme. Enquanto ainda podiam. A mente de Van buscava lógica, uma maneira de fazer aquilo ainda fazer sentido. Você é branco.
Você não pode ter essa marca. Não pode. Minha esposa agravou, disse Silas simplesmente, 3 invernos antes de ela morrer. Disse que me manteria seguro quando ela não pudesse mais. As palavras caíram como golpes físicos. Uma esposa Cherokee. Anos vivendo entre eles. Laços formados pelo amor e pela perda. Do tipo que não se quebra quando a morte vem. Do tipo que significa que guerreiros cavalgarão se um dos seus for violado. O homem com cicatriz já estava junto ao seu cavalo, mãos trêmulas ao segurar a rédea. Terminamos aqui. Estamos indo embora. Mas Valgin permaneceu congelado, olhando para aquela marca e entendendo tarde demais que não haviam encontrado uma vítima fácil. Eles haviam se metido em algo muito mais perigoso que um velho isolado. Haviam violado alguém sob proteção Cherokee. E nesses territórios, isso era uma sentença de morte que nenhum cavaleiro poderia escapar. À distância, tão fraco que poderia ser imaginação, o som de cascos carregava pelo vento. Os homens de Van correram para seus cavalos com a urgência de quem percebeu estar em uma armadilha. O cavaleiro mais jovem colocou o pé no estribo quando a voz de Van o parou frio. Esperem. Os olhos de Van estavam fixos no horizonte, calculando. Quão longe estão eles? O homem com cicatriz seguiu seu olhar. A nuvem de poeira ainda estava distante. Talvez 20 minutos de cavalgada intensa. Mas 20 minutos não eram suficientes. Não quando os cavaleiros Cherokee conheciam aquelas terras melhor que qualquer mapa. Não quando eles já estavam vindo. Podemos chegar ao desfiladeiro, disse o homem com cicatriz, mas sem convicção. Cortar pelo caminho estreito. Perdê-los nas pedras. Van balançou a cabeça lentamente. Eles conhecem aquele caminho melhor do que nós. Teriam tudo coberto antes de chegarmos à metade. Ele se voltou para Silas, que havia conseguido se apoiar nas escadas da varanda. O sangue havia encharcado a camisa do velho, mas sua respiração estava mais estável agora. E esperando. Quantos? Exigiu Valgin. Silas limpou o sangue da boca com a manga. O suficiente. Essa marca não te torna intocável, disse Van. Mas as palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. Você ainda é apenas um velho. Eu nunca disse ser outra coisa. Os olhos de Silas mantiveram firme o rosto de Valgin. Mas essa marca me faz ser da família deles, e família é tudo para eles. O garoto que primeiro notara a marca agora andava de um lado para o outro, a mão pairando perto da arma sem realmente tocá-la. Podemos explicar. Dizer que foi um erro. Que não sabíamos. Não sabíamos. A risada de Silas saiu úmida e dolorosa. Vocês bateram em um homem em sua própria terra. Invadiram sua casa. Isso não é um erro. É uma escolha. Van estudou a nuvem de poeira que se aproximava. Devia haver uma saída. Sempre havia uma saída para homens inteligentes o suficiente para vê-la. Sua mente corria entre opções, descartando cada uma assim que surgia. Lutar era suicídio. Correr era inútil. Render-se significava admitir que haviam violado conscientemente a proteção Cherokee, o que trazia sua própria sentença de morte. Há quanto tempo você tem essa marca? Perguntou Valgin, ganhando tempo para pensar em um ângulo. Qualquer ângulo. 8 anos, disse Silas calmamente. Desde o inverno em que a Lara agravou. Disse que me manteria ligado ao seu povo mesmo depois que ela se fosse. Onde ela está agora? Enterrada na colina atrás da casa. Para que possa ver o nascer do sol. A voz de Silas falhou nas palavras. A primeira emoção real que mostrava desde que a violência começou. Mesma febre que levou metade de sua vila 3 invernos atrás. O homem com cicatriz agora segurava seu rifle, conferindo a carga com mãos trêmulas. Chefe, precisamos decidir. Ficar e explicar ou cavalgar e torcer. Valgin olhou 2 cavaleiros que se aproximavam para Silas.
Depois para a marca gravada profundamente na porta de madeira. Uma marca que representava anos de confiança conquistada, um amor forte o suficiente para unir mundos que normalmente não se tocavam. O tipo de laço que significava que guerreiros cavalgarão rápido e duro para defendê-lo, não importando a distância. Guarde o rifle, disse Valgyn. Finalmente, nós nos levantamos. O rosto do homem com cicatriz se contorceu. Vocês estão escolhendo enfrentá-los depois do que fizemos. Não temos mais escolha. A voz de Van perdeu o tom, derrotada. No momento em que o tocamos, já estávamos mortos. A questão agora é se morremos correndo como covardes ou enfrentamos de pé. Silas se ajustou contra os degraus, a dor escrita em seu rosto marcado. Há uma terceira opção. Valgyn se virou bruscamente. Qual opção? A verdade. Silas encontrou seus olhos sem piscar. Contém exatamente o que aconteceu, que não sabiam, que cometeram um erro. Peçam misericórdia em vez de exigir. Os Cherokee não mostram misericórdia a quem ataca sua família. Mostram misericórdia a quem reconhece seus erros e os assume de verdade. Silas se ergueu totalmente, balançando levemente. Mas vocês têm que ser sinceros. Eles saberão se estiverem mentindo. Os cascos já soavam claros agora. Não eram mais trovões distantes, mas sons distintos de vários cavaleiros se aproximando rapidamente. Valgyn podia distinguir formas individuais na poeira. Contou os cavalos. 7 cavaleiros. Talvez 8. Sua mão flutuou até a arma, depois recuou. Silas estava certo. Não havia como lutar contra isso. Havia apenas a verdade dita honestamente e a esperança de que fosse suficiente para mantê-los vivos após o pôr do sol. Os cavaleiros Cherokee chegaram rápidos e fortes, seus cavalos levantando colunas de poeira que brilhavam à luz da tarde. Pararam a 9 metros da varanda, em uma formação que mostrava precisão militar e anos de cavalgadas juntos. 7 homens, todos armados, todos observando o grupo de Valgyn com olhos que já os haviam julgado e os achado insuficientes. O cavaleiro líder desmontou suavemente, seus movimentos econômicos e controlados. Ele era mais velho que os outros, talvez uns 50 anos, com fios prateados entremeando longos cabelos escuros presos para trás. Seus olhos foram imediatamente para Silas, observando o sangue, os ferimentos, a forma como o velho segurava as costelas. Algo passou pelo seu rosto então, não raiva, algo mais frio, algo que fez a garganta de Van secar. Silas. A palavra saiu suave, preocupada. O cavaleiro passou pelos homens de Van como se eles não estivessem ali, atravessando a distância até onde Silas se apoiava nos degraus. Ele se agachou ao lado do velho, uma mão no ombro dele. O que aconteceu aqui? Eles não sabiam, e respondeu Silas, a voz tensa, mas firme. Não viram a marca até depois. Os olhos de Takakota se voltaram para a porta com o símbolo gravado, depois de volta para o rosto ferido de Silas. Depois de fazerem isso com você? Sim. Takakota ergueu-se lentamente, virando-se para encarar o grupo de Valgyn. Os outros 6 cavaleiros Cherokee haviam desmontado agora, formando um meio círculo frouxo que espelhava o padrão de intimidação que os homens de Valgyn haviam usado antes. Mas isso parecia diferente, mais perigoso. Esses homens carregavam suas armas com a facilidade de quem sabia exatamente como usá-las e já o fizera antes. Explique, disse Takakota. Não um pedido, um comando. Van deu um passo à frente, forçando-se a encarar aqueles olhos escuros. Viemos olhar terras. Não sabíamos que alguém vivia aqui sob proteção. Achamos que ele era apenas mais um fazendeiro. Sozinho, vulnerável. As palavras tinham gosto de cinzas na boca dele. Estávamos errados. Vocês o agrediram. A voz de Takakota manteve-se firme. Mas algo nela fez os pelos nos braços de Van se arrepiarem. Invadiram sua casa, o ameaçaram em terras sagradas para nós, porque ela assim as fez sagradas. A menção a ela fez Silas fechar os olhos brevemente,
dor que nada tinha a ver com costelas quebradas. Ara era filha da minha irmã, e continuou Takakota, falando para Valgin, mais claramente para Silas ouvir. Quando ela escolheu esse homem branco, algumas pessoas da vila questionaram, disseram que traria problemas, que o mundo dele e o nosso não deveriam se misturar. Ele fez uma pausa, olhando para Silas. Ela lhes disse, o amor não pede permissão aos mundos. Ele simplesmente existe, e você ou o honra, ou não. A voz de Silas saiu baixa. Ela era mais sábia que nossos dois povos juntos. Ela era Dakota. Takakota voltou-se para Valgin. Quando a febre chegou, Silas cavalgou 3 dias sem parar para trazer nosso homem de medicina. Doou metade de seus suprimentos para alimentar famílias que perderam seus caçadores. Sentou com os moribundos quando seus próprios parentes tinham medo de se aproximar. Ele deixou que aquilo caísse sobre Valgin. Aquele homem ganhou aquela marca pelo sacrifício, não apenas pelo casamento. Entende o que isso significa? Van assentiu, sem confiar na própria voz. Significa que ele é um de nós. O sangue não faz a família. Ações fazem, escolhas fazem. Estar ao lado de pessoas mesmo quando isso custa tudo que você tem, isso é família. A mão de Takakota repousava sobre a faca no cinto, não ameaçadora, mas presente. Vocês atacaram família. O que acham que devemos fazer sobre isso? O homem com cicatriz falou, a voz falhando. Não sabíamos. Juramos que não sabíamos. Ignorância não tira sangue da madeira, disse um dos jovens cavaleiros Cherokee. Takakota levantou a mão, silenciando-o. Não, mas separa os cruéis dos descuidados. Seus olhos percorreram cada um dos homens de Valgin, avaliando algo que Valgin não conseguia nomear. Crueldade não merece misericórdia, mas descuido pode aprender. Silas se afastou dos degraus, levantando-se apesar da dor evidente. Takakota, eles iam embora quando você chegou. Viram a marca. Entenderam o erro deles. Depois de me baterem. Depois de te baterem, concordou Silas. Mas antes que fizessem pior, ele encontrou os olhos de Takakota com algo que parecia súplica. Ara não gostaria que sangue fosse derramado por isso. Não se puder evitar. Takakota ficou em silêncio por um longo momento, e naquele silêncio, Valgin ouviu seu próprio coração bater alto e rápido nos ouvidos. Finalmente, o líder Cherokee falou. Ara sempre teve um coração mais suave que o resto de nós. Takakota permaneceu em silêncio por um tempo que pareceu horas, mas provavelmente eram apenas minutos. Seus olhos se moveram do rosto ferido de Silas para a marca na porta, depois para cada homem de Valgin, avaliando, julgando. Os outros cavaleiros Cherokee permaneceram perfeitamente imóveis, esperando pela decisão de seu líder com a paciência de homens que entendiam que justiça leva tempo. Finalmente, Takakota falou. Desarmem-se, todos. Coloquem as armas no chão, aos seus pés. Valgin hesitou apenas um momento antes de desapertar o cinto, deixando o revólver cair na poeira. Os outros seguiram, alguns mais rápido que outros, até que 6 armas jaziam no chão como oferendas. Agora suas facas, e mais hesitação. Uma faca era frequentemente a última defesa de um homem, sua última ferramenta de sobrevivência. Mas a expressão de Takakota não deixava espaço para negociação. Uma a uma, as lâminas se juntaram aos revólveres na poeira. Vocês vieram aqui para tirar de um homem que já havia perdido tudo, disse Takakota. Viram fraqueza onde havia apenas dor. Confundiram solidão com vulnerabilidade. Ele caminhou lentamente ao redor do monte de armas, suas botas levantando pequenas nuvens de poeira. Em minha cultura, acreditamos que toda ação tem peso. O que você faz volta para você. Às vezes nesta vida, às vezes na próxima, mas sempre volta. A garganta de Van ficou seca. O que quer de nós? Quero que vocês entendam o que quase destruíram. Takakota fez um gesto em direção a Silas. Este homem se sentou com meus parentes morrendo quando ninguém mais o faria.
Cavou covas até que suas mãos sangrassem porque nossos homens estavam doentes demais para segurar paz. Ele deu comida que precisava para si porque crianças estavam morrendo de fome. Sua voz tornou-se mais dura. E quando minha sobrinha morreu em seus braços, ele gravou o nome dela na pedra da colina com suas próprias mãos, trabalhando por 2 noites sem dormir para garantir que ela tivesse um marcador digno de seu espírito. Silas se virou, mas não antes que Valgem visse uma nova dor atravessar seu rosto. Então aqui está meu julgamento, e continuou Takakota. Vocês repararão tudo o que danificaram em sua casa. Cada peça de cerâmica, cada tábua quebrada. Trabalharão até que tudo pareça como antes de vocês entrarem. Ele fez uma pausa. E então vocês cavalgarão até o posto comercial em Stone Creek e contarão o que aconteceu aqui. Contarão que atacaram um homem sob proteção Cherokee. Contarão o que permitimos para que mantivessem suas vidas. O rosto do homem com cicatriz empalideceu. Isso vai nos marcar. Ninguém vai negociar conosco. Estaremos acabados neste território. Sim, disse Takakota simplesmente. Vocês serão marcados, assim como marcaram Silas com sua violência. A diferença é que as marcas dele irão cicatrizar. As suas os seguirão enquanto respirarem nestas terras. Era uma sentença de morte de outro tipo. Não rápida, não limpa, mas absoluta. Um homem marcado como alguém que violou a proteção Cherokee não encontraria acolhida em lugar algum onde os Cherokee comerciassem. E eles comerciavam por toda parte. Valgem olhou para as armas na poeira, depois para o rosto impassível de Takakota. Não havia negociação nisso, nenhuma maneira de escapar. Eles fizeram sua escolha quando tocaram em Silas. Agora viviam com a consequência. Faremos isso, disse Valgem baixinho. Tudo. Bom. Takakota se virou para seus homens, falando em sua própria língua. 2 deles se moveram para recolher as armas, levando-as para seus cavalos. Não confiscando permanentemente, Valgem percebeu, mas garantindo que não estivessem ao alcance enquanto o trabalho fosse realizado. Silas havia se abaixado novamente, sentando-se nos degraus da varanda, a mão pressionada às costelas. Um dos cavaleiros Cherokee mais jovens aproximou-se com um saco de couro, oferecendo o que pareciam ervas secas. Silas pegou com um aceno de agradecimento, mastigando devagar, apesar da dor que claramente causava. Quanto tempo temos? Perguntou Valgem. Takakota olhou para o sol, calculando. Vocês têm até o pôr do sol de amanhã. Depois disso, cavalgarão até Stone Creek e entregarão sua mensagem. Encontrarão Valgem diretamente nos olhos, e nunca mais se aproximarão desta terra novamente. Se os virmos aqui, se ouvirmos que falaram o nome de Silas em qualquer lugar exceto para contar sua história de vergonha, não haverá misericórdia, nem segunda chance. Entendido. Então, mãos à obra. O trabalho ocupou a maior parte da luz restante toda a manhã seguinte. Os homens de Van se moveram pela casa de Silas com cuidado, juntando cerâmicas quebradas com tiras de couro úmido, endireitando móveis que haviam derrubado, varrendo a poeira dos cantos que haviam perturbado. Os cavaleiros Cherokee observavam da varanda, sua presença era um lembrete constante do que aconteceria se o trabalho fosse mal feito ou deixado incompleto. Silas sentou-se em sua cadeira, a mesma em que estava quando eles chegaram. Suas costelas estavam agora envoltas, cortesia dos cavaleiros Cherokee, que insistiram em cuidar de seus ferimentos. O inchaço ao redor de seu olho diminuiu ligeiramente, mas os hematomas ficaram mais profundos, roxos e negros. Ele observava os homens trabalharem com uma expressão difícil de ler. Não satisfação, não raiva, apenas observação cansada. No fim da tarde, o mais jovem dos cavaleiros de Van aproximou-se da varanda, segurando o chapéu nas mãos. Senhor, encontramos algumas contas de miçangas rasgadas. Não sei como consertar direito. Silas olhou para os pedaços nas mãos do jovem, padrões feitos com suas mãos, noites de inverno à luz do fogo, e seu peito apertou. Deixem-nas, disse baixinho. E eu cuidarei delas pessoalmente.
O garoto assentiu, mas não se afastou imediatamente. Posso lhe perguntar algo? Silas esperou. Como sabia que eles viriam? Os Cherokee. Como sabia que chegariam a tempo? Não sabia, e Silas se mexeu na cadeira, estremecendo. Mas sabia que, se não viessem, já havia feito as pazes com morrer nesta terra. A mesma terra em que ela está enterrada. Não parecia uma forma tão ruim de partir. O jovem cavaleiro parecia desconfortável. Sinto muito pelo que fizemos, pelo que participei. Sentir-se arrependido não desfaz, disse Silas. Mas é um começo. Lembrem-se desse sentimento. Usem-no para fazer escolhas melhores na próxima vez que alguém parecer vulnerável a vocês. O garoto assentiu e voltou ao trabalho. Quando o sol começou a descer, Takakota percorreu a propriedade com Silas, verificando os reparos. Tudo havia sido restaurado o máximo possível. A casa parecia novamente habitada, embora ainda carregasse marcas invisíveis da violação que nenhum trabalho poderia apagar completamente. Vocês poderiam voltar conosco, disse Takakota baixinho. Fiquem com a vila. Não deveriam ficar sozinhos aqui. É aqui que ela está, respondeu Silas, seus olhos se voltando para a colina atrás da casa. Não posso deixá-la. Ela não está no chão, velho amigo. Ela está em seu coração. Ela vai onde você for. Eu sei, a voz de Silas falhou. Mas não estou pronto. Talvez nunca esteja. Takakota colocou a mão em seu ombro, apertando suavemente. A oferta continua. Sempre. Ao pôr do sol, Valgen e seus homens montaram seus cavalos. Suas armas haviam sido devolvidas, mas eles se sentaram diferentes nas celas agora, menores, de alguma forma marcados pela vergonha que os seguiria por cada posto comercial e assentamento que passassem. Valgen olhou para Silas uma última vez. O velho havia se levantado, apesar da dor óbvia, observando-os se preparar para partir. Na luz que diminuía, a marca Cherokee em sua porta parecia mais profunda, mais escura, mais permanente que qualquer sombra. Não vou esquecer isso, disse Van. Bom, respondeu Silas. Esse é o ponto. Os 5 cavaleiros viraram seus cavalos em direção a Stony Creek, em direção à história que teriam que contar, em direção a vidas que nunca mais seriam as mesmas. Os cavaleiros Cherokee montaram também, formando uma escolta ao redor deles, mistura de guarda e proteção. Takakota foi o último a partir. Ele segurou o braço de Silas à moda tradicional e então montou em seu cavalo. Vamos passar para ver você regularmente, queira você ou não. Eu sei. E se eu mudar de ideia, eu sei, Silas repetiu, desta vez mais suave. Então eles se foram, levantando poeira atrás de si na luz moribunda, e Silas ficou sozinho em sua varanda mais uma vez. O silêncio se assentou sobre a terra como um cobertor familiar, pesado, completo, do jeito que sempre tinha sido desde que a Lara morreu, e provavelmente seria todos os dias até que ele se juntasse a ela naquela colina. Ele se abaixou novamente em sua cadeira, sentindo cada hematoma, cada costela quebrada, cada ano de idade que se alojava em seus ossos. Seus dedos traçaram o apoio de braço que ela o ajudara a construir, quando tudo ainda era novo e cheio de possibilidades. Amanhã ele consertaria o trabalho de miçangas dela. Hoje à noite, ele apenas se sentaria e lembraria. Amanhã chegou com o tipo de silêncio ao qual Silas já estava acostumado. Sem vozes, sem movimento além do seu próprio. Apenas o vento passando pela terra vazia e o som da própria respiração. Ainda dolorido pelas costelas quebradas, que levariam semanas para cicatrizar corretamente. Ele sentou-se à pequena mesa que insistira em construir. As miçangas dela espalhadas à sua frente como peças de um quebra-cabeça que precisava resolver. Seus dedos, rígidos pela idade e inchados pela violência do dia anterior, trabalhavam lentamente nos padrões. Azul e branco, terra e céu. As cores que ela preferia porque lembravam um mundo em equilíbrio. Levou quase toda a manhã para reparar o que havia sido destruído. Sua costura não era tão limpa quanto a dela.
Suas mãos não tinham a precisão dela, nem a compreensão natural de como os fios deveriam fluir. Mas trabalhou com cuidado, atenção, com o tipo de foco que vinha de saber que aquela era uma das últimas peças físicas dela que ainda podia cuidar. Quando terminou, pendurou o trabalho de miçangas de volta no lugar acima da janela, onde a luz da manhã o iluminaria, do jeito que ela pretendia. Do jeito que ficará pendurado por 8 anos, até que ontem tudo mudou e nada mudou ao mesmo tempo. A caminhada até seu túmulo levou mais tempo do que antes. Cada passo, puxando as costelas lesionadas, lembrava de sua idade, de quão perto estivera de se juntar a ela naquela colina. Parte dele havia recebido isso ontem. A ideia de terminar, de se deitar ao lado dela e deixar tudo mais desaparecer, mas ele ainda estava aqui, ainda respirando, ainda ligado a esta terra por mais do que memória. Seu marcador permanecia simples e sólido. A pedra que ele esculpiu com seu nome e os anos de sua vida. Não anos suficientes, nunca suficientes. Ele havia adicionado símbolos que ela reconheceria. Padrões que significavam algo em sua língua, para os quais seu povo não tinha palavras. Lar, coração, para sempre. Silas se abaixou cuidadosamente para sentar ao lado do túmulo, encostando-se no marcador de pedra. Dali, podia ver sua cabana abaixo, fumaça subindo da chaminé que reacendera naquela manhã. A porta com sua marca gravada estava voltada diretamente para ele, visível mesmo a essa distância. Aquela marca havia salvo sua vida ontem. Não por poder ou força, mas pela simples verdade do que representava. Laços familiares que não se quebram quando a morte chega. Amor que se traduz em ação. Em pessoas que cavalgam com força para proteger um dos seus, mesmo quando essa pessoa não compartilha seu sangue. Todos a haviam gravado sabendo que ele precisaria de proteção algum dia. Não necessariamente contra a violência, embora isso tenha se provado verdadeiro, mas contra o tipo de solidão que faz um homem esquecer que ainda tem razões para acordar todas as manhãs. Contra a dor que sussurra que seria mais fácil apenas desistir. Ela lhe deu família quando gravou aquela marca. Não apenas sua família, mas a própria ideia de família. A compreensão de que você não enfrenta o mundo sozinho, se não escolher isso. Que conexões importam mais do que conforto? Que fazer parte de algo maior que você significa carregar seu peso e aceitar seus presentes na mesma medida. Takakota voltaria. Ele disse isso. As visitas seriam regulares, queira Silas ou não. A ideia deveria tê-lo irritado. Afinal, ele havia escolhido a solidão. Escolhido existir nesse espaço entre memória e presente sem interferência. Mas sentado ali, ao lado do túmulo dela, costelas doendo, rosto ainda inchado da surra de ontem, percebeu que não se importava tanto com a ideia de visitas quanto pensara. Talvez fosse crescimento. Talvez fosse apenas exaustão. Ou talvez fosse finalmente entender o que aquela marca em sua porta tentava lhe dizer desde o início. Que a melhor maneira de honrar os mortos não é se juntar a eles antes do tempo, mas continuar vivendo de uma forma que prova que seu amor não foi desperdiçado. Silas se levantou lentamente, cada movimento deliberado e doloroso. Tocou o marcador de pedra uma vez, dedos traçando o nome dela como já fizera 1000 vezes antes. Então caminhou de volta a colina abaixo em direção à cabana, em direção à porta marcada que ficava entre ele e todo o resto, em direção à vida que continuaria vivendo porque ela acreditava que ele valia a pena ser protegido. A marca Cherokee captava o sol da tarde, suas linhas gravadas profundas e permanentes. Uma promessa cumprida, um vínculo inquebrável, um lembrete de que algumas coisas sobrevivem à violência, sobrevivem à perda, sobrevivem a tudo, exceto ao esquecimento. E Silas não estava pronto para esquecer. Se você gostou desta história, clique no vídeo na tela agora para assistir a outro conto inesquecível, onde coragem encontra destino na fronteira selvagem. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.